O narcisismo primário é aquele que todos nós temos. O secundário, a criança ela vai sendo submetida às exigências do mundo em que ela vive. E o objetivo, né, o objetivo se consistirá em fazer-se amar pelo outro. Eu vou começar a perceber que esse amor que eu tenho por mim mesmo, ele precisa, porque a Bíblia já fala isso, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, a ti mesmo. Deus sobre todas as coisas, você em segundo lugar e Deus terceiro. Então você pode amar você, mas desde que você ame o outro. Agora, amar só você. Então a Bíblia é muito clara que essa hierarquia, essa classificação, essa classificação aí é Deus, você e o próximo. Então, quando você começa a inserir-se no mundo, ali, uma nova experiência, a criança ela vai aprendendo que o outro tem coisas que ele pode amar. Poxa, como você tem coisas que me completam, né? Por que você acha que você casa com a sua esposa e a esposa com você? Porque ambos se completam. Tem coisas que você ama nele e ela ama em você e também odeia também, né? Fazer o quê? Mas o complexo de castração é o medo de ser castrado lá, como vocês vão estudar, o complexo de Édipo, que o menino tinha medo do pai e queria o amor da mãe. Quantas famílias têm isso? É a terceira turma que está estudando isso, mas vocês vão chegar lá, não vou falar muito sobre. Aí o filho se apaixona pela mãe, quer a atenção da mãe e quer o amor da mãe, e aí ele vê o pai como rival. Então, esse medo de castração, através dele que se opera o reconhecimento de uma incompletude, a insatisfação que desperta o desejo de recuperar a perfeição narcisística, ou narcísica. É aquela criança que tem medo, né, de ser que o amor da mãe. Veja como quando a mãe, quando tem o primeiro filho, a criança cresce, aí vem o segundo, pronto. Aí o primeiro já fala, ixi, pronto, agora. Aí tem ciúmes, aquele irmão tem ciúme do que nasceu, do que chegou. Por quê? É narcisístico isso. Porque ele fala, poxa, o amor da minha mãe agora vai ser dividido com o outro. Eu entrei numa briga de uma família grande aí esses tempos, lá em Biporã. Cheguei na casa lá, a mãe, 8 filhos, já tudo adulto. Aí um falou assim: a senhora gosta mais do Tadeu do que de mim? Eu Márcio, tive que conciliar o conflito lá. Não, é porque ele é mais dependente que você e tal. Aí isso é muito comum, aquele narcisista que não quer que a mãe ame o outro. E isso já começa lá no complexo de Édipo, quando o filho único não aceita que a mãe ame o pai, aí começa a aparecer os irmãos e o amor da mãe para todos acaba criando aquela rivalidade. Na minha casa aconteceu isso. Tem uma irmã que andou falando um tempo aí, a mãe amava mais você e o pai mais amava a outra. E aí minha irmã entrou em crise, né? Então, para Freud, o desenvolvimento do eu consiste em distanciar-se do narcisismo primário. Gente, o narcisismo secundário, ele que vai determinar se você consegue se desvencilhar desse amor próprio e consegue amar o outro. Então, você está aspirando intensamente reencontrá-lo, e para isso, para recuperar o amor e a perfeição narcísica, passa pela mediação do ideal eu. Então, é um equilíbrio, por isso que eu falo, eu tenho meus narcisismos, mas eu sou equilibrado, eu sei aonde que tem que amar o outro, eu tenho que amar o que o outro faz, eu tenho que valorizar o que o outro faz, né? Eu tenho que valorizar a beleza dos outros, o que os outros fazem que encanta o mundo. Então a gente não pode só pensar em nós, né? Então o narcisismo secundário é aquele que vai determinar se você vai ultrapassar o limite ou se você vai regredir e voltar lá no primário, né? Aí nós temos o conceito de narcisismo, as pulsões sexuais. Está vendo aí uma mulher, ela vai, se desenha, e ela vem, ela própria se beija. Né? E a sexualidade, quando o eu da criança como tal, é interessante nós notarmos o seguinte, o eu da criança como tal ainda não se constituiu, a criança não sabe. Ela não sabe ainda, ela é filho querido, amado e adorado, idolatrado pelos pais. Aí ela começa a conviver naquela fase
oral, na fase fálica com outras crianças, e ela vai vendo que existem outros seres que também são amados pelos os outros, pelos seus pais, e ela também tem que aprender a amar o coleguinha na escola e na igreja e assim por diante, né? Então, mas a criança, como modo de satisfação da libido, ela se dá pelo alterotismo. Tem criança, menina nova aí, na beira do desespero aí do Facebook e nas redes. A menininha nova, 10, 11 anos, já querendo explodir sensualidade. Olha o perigo. Então, esse autoerotismo, prazer que um órgão retira de si mesmo. Os objetos estão investidos de pulsões que seriam partes do próprio corpo, que é o narcisismo primário. Meninas novas, né? Aí na pré-adolescência, começo da puberdade, já querendo se explodir de sensualidade, tirando foto e querendo se mostrar. Então, é o narcisismo que já está despontando ali. E isso, os pais têm que estar muito atentos, né? Então, o alterotismo, isso é o perigo. Há pouco tempo, uma irmã ligou para mim, pastor. Olha, peguei meu filho no flagrante, conversando com o cara. O filho, menino, conversando com o cara e descobri que o cara é aliciador, já fiz um BO, já fui para delegacia. Eu falei, o que que seu filho fez? Aí ela falou que o cara começou a mandar fotos sensuais. Tem gente que cai nessa. Ah, tira uma foto aí, eu quero ver você assim. É o autoerotismo, que consiste no seguinte: o próprio Freud, ele sublinha lá, ele destaca que não haveria surgimento dos objetos se não houvesse objetos bons. Para mim, esse seria o critério. O alterotismo seria, pois, a atividade sexual do estádio ou do estágio narcísico. Isso é muito comum nos adolescentes, gente. Adolescentes que já querem ficar mostrando o corpo nas redes, que querem ficar se exibindo. Isso é um perigo. Isso já é um início ou é um sinal claro de narcisismo, que é distribuir a sensualidade, que é a distribuição da libido. Em circunstâncias normais, a libido do ego pode ser transformada sem impedimento em libido objetal e que esta pode novamente ser devolvida ao ego. Isso começa a dar conflito ou a levar o adolescente aos conflitos. Então, o narcisismo primário, que é o autoerotismo, a, a, as meninas, os meninos também começam a despertar esse sentimento de beleza pelo corpo, né? É normal? É normal desde que você tenha aquela autoestima de que você está descobrindo a sua beleza, a sua formação, né? O desenvolvimento corporal, mas quando isso se torna idolatria, como essas mulheres que fazem aí essas cirurgias, que é aquilo, gente? Fazer cirurgia para aumentar os seios 4, 5, 6, 7, 8, quantas vezes, não sei quantas vezes. Isso tudo é mal, porque é uma insatisfação com o seu próprio corpo, né? Com aquilo que você é. Então, esse autoerotismo, que é comportamento sexual em que uma pessoa obtém satisfação unicamente a partir do próprio corpo, sem qualquer estímulo externo, direto ou indireto, surgiu dela mesma. Eu sei que muita gente vai discordar do que eu estou falando, mas eu estou falando para gente que não é desse meio. Eu falo para minha filha, minha esposa, que olha, vocês são mulheres, eu sou vaidoso, vocês também têm que ter, mulher tem que ter essa feminilidade, essa vaidade, elas têm que se apresentar bonita para seus esposos, seus namorados, e até para a sociedade. Mas o que não pode é essa cultura exagerada ao corpo. Fazer 10 plásticas ali, 10 ali, 10 lá, e não está satisfeito, como foi o caso de ontem que assistimos no Fantástico. A mãe falou, eu falei para ela parar, mas ela não parava quando eu vi, já era tarde. Então, aí vamos ver da criança. Como que um pai começa a formar uma criança narcisista? A lá, a coroazinha lá, né? Que nem o Márcio falou. Eu achava que era o rei da cocada, né, Márcio? Brincadeira, tá? Vocês que falaram. Mas assim, eu também era assim. A gente acha que é o rei da cocada, né? Ainda neste contexto, o narcisismo primário representa-se, de certa forma, com um tipo de onipotência de encontro, onde o narcisista, ou o narcisismo, nascente do bebê,
E o narcisismo remanescente dos pais que intercessionaram. Eu falei, quem não leu meu livro, eu falo da minha mãe, mãe narcisista, e ela me fez ser narcisista. Depois eu tive que ser tratado com isso. Sua Majestade, o bebê realizará os sonhos de desejo que os pais não puseram em prática, assim garantindo a imortalidade do seu eu. A criança não vai matar o seu eu nunca. Nunca. Por quê? O pai e a mãe, os pais criaram esse reizinho. Eu conheço um monte. Fui atender a família de um pastor que o filho era o reizinho. Tinha briga na escola, ele chegava lá, meu filho, não, meu filho, meu pai, quebrava o pau com os filhos de todo mundo. Aí um dia ele falou assim, quero que você vá no colégio comigo, porque eu sou autoridade, você chega lá, todo mundo vai temer. Aí, Márcio, fui. Cheguei lá, a diretora do colégio virou para ele e falou, seu filho é o pior aluno e o pior elemento dessa escola. O pastor ficou que não sabia enfiar a cara. Seu filho é o pior, por quê? Aí ele falava assim: minha mãe, eles têm inveja de mim, porque minha mãe dá roupinha limpinha, bonitinha e tal. Eu falei, seu filho é um vagabundo. E mais tarde você vai ver o vagabundo que você vai criar dentro da sua casa. Tanto que agora, não precisa nem falar o que aconteceu. Já está no terceiro casamento, fica duas, fica um, três, fica um, 10, fica outra, e assim por diante. Porque o reizinho foi criado, ninguém toca no meu filho! Ninguém toca no meu filho! Aí criou o reizinho, né? O reizinho da casa. Para Freud, o desenvolvimento dito natural do eu, do bebê, consistiria exatamente em distanciar-se desse narcisismo primário. O pai tem que dar orientação para tirar aquele ego do filho, até então vivenciado de forma autoerótica. Este distanciamento ocorre à medida que o bebê é progressivamente exposto ao mundo externo. A mãe não é só dele, ele deseja fora dele, nem tudo é para ele. Eu quero. Igual aquele personagem, eu gosto muito dele, mas já morreu, tadinho. Morreu. Minha mãe deixa, minha mãe deixa. Você não pode fumar, tem um quadro lá que ele tá fumando. Aí ele faz o papel de uma menina, né? Aí você tá fumando, adolescente não pode. A minha mãe deixa. A minha mãe deixa. E daí? A minha mãe deixa. Aí quando o pai fala, você não pode, eu vou lá falar com a minha mãe, você não manda no seu caso. Eu vou falar com a minha mãe, né? Então aí cria aquele reizinho que a minha mãe deixa e que tudo eu posso. E Sua Majestade, o bebê, assim intui, né? O que é intuição? O que posso amar e escolher ser eu sem os cuidados dela só para mim? Como vou me identificar agora sem minha onipotência materna? Filho de médico, Milton Pasqualini, sabe quem que é esse médico? Ah, Dr. Milton teve um filho, um dos médicos ginecologistas mais famosos do Brasil. Eu conheci o Dr. Milton. Ele tinha um filho chamado Milton Júnior. Eu estava almoçando na casa desse médico, cara poderoso, tinha 9 fazendas esse sujeito. Sabe o que aconteceu? Na hora do almoço, a mãe contrariou o bebezinho de quase 30 anos. O cara ficou bravo. Eu não admito que fala assim comigo. Aí a mãe, ai, querido Miltinho, Miltinho. Ai, pelo amor de Deus, não faz assim. Acabou o almoço, ele estragou o almoço. Porque tinha que fazer o que o filho único, que ia herdar 9 fazendas. Tinha que fazer a vontade do bonitinho. Eu sofri com esse cara aí, tanto que um dia eu falei, ó, vai seguir teu caminho, vai procurar amigo que tem 200 fazendas para você, porque eu não consigo conviver com você. Era o reizinho da casa, o verdadeiro narcisista, tinha que fazer a vontade dele, batia o pé, fazia birra, eu quero, e assim por diante. Então, gente, esse terror que o narcisista tem de enfrentar uma incompletude que leva a essa exacerbação, que eu falo sempre essa palavra, né? Exacerbação, exagero. O cara quer andar por cima de todo mundo ali, né? Dos mecanismos de negação, de onipotência e onisciência, de sorte que as pessoas fortemente narcísicas passam a maior parte da vida buscando algo ou alguém que confirme esse mundo ilusório dele.
Quantas vezes eu tive que falar para os colegas de trabalho, ó, larga a mão desse mundo ilusório seu, cara. Larga a mão dessa ilusão aí, está iludido. Garantindo assim a preservação da autoestima que eu estou falando, do sentimento de identidade, ambas permanentes muito ameaçadas na posição narcísica, em virtude das demandas do mundo da realidade. Você já conviveu com uma pessoa assim? Ou tem alguém na sua família, no seu trabalho, que está dentro desse padrão, que preenche esse padrão? Que é um mundo ilusório, ele quer colocar você no mundo dele. Eu tenho colegas de trabalho, desculpe, que tem essa mania. Gente, eu tenho um conhecido, ele enganou nós um tempo tão bem. Por quê? O mundo de ilusão que ele viveu, e acho que vive até hoje, era tão mentiroso e tão bem apresentado que as pessoas acreditavam nele. Quando eu fui o primeiro a descobrir, quando eu desmascarei esse sujeito, mas ele ficou brabo. Mas ficou brabo comigo, disse assim, não, a pior coisa que existe no narcisista é quando você derruba o mundo dele e você desmascara a ilusão dele. Aí ele é teu, aí você é inimigo de morte dele. Aí você é inimigo de morte. Então toma cuidado quando lidar com o narcisista, que ele pode te dar problema. Que ele quer ficar naquela ilusão, no mundo ilusório dele, e ele quer que todo mundo fique naquele mundo e contribua com aquele mundo dele. Então é muito sério. O transtorno, isso aí é TPN, não é TPM das mulheres, não, é TPN. Transtorno de personalidade narcisista. TPN, que é definido como um padrão persistente de grandiosidade, falta de empatia e necessidade de admiração. As preocupações das pessoas narcisistas estão sempre ligadas ao seu próprio bem-estar e sucesso. Por isso é difícil conviver com elas. Muito difícil. E tudo gira em torno dela. Gente, eu já fui ovelha de um pastor assim. É triste. Infelizmente. Um dia eu fui obrigado a confrontá-lo. Eu digo, cara, isso não é coisa, não é comportamento de homem de Deus, de pessoa de Deus. Para com esse negócio. Não, tudo tem que ser conforme eu quero e da maneira que eu quero. E se você não quiser se submeter a isso, pode vazar daqui. Então não dá para conviver com aquelas pessoas que querem que você viva no mundo delas. No mundo delas. Né? E narcisismo ou transtorno de personalidade narcisista, pode anotar aí, tá? TPN. É um transtorno de personalidade que está catalogado lá no DSM-V, que é o Manual do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, é transtorno mental. E consiste em extremos, desvios de forma que a pessoa pensa, percebe, sente e se relaciona com as pessoas. Ademais, o narcisismo é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade, de ânsia por admiração, falta de empatia. A pessoa com narcisismo tem sentimentos de autoimportância e muitas vezes exagerados, além de pensar muito em alcançar poder e sucesso ou pensar sobre a sua aparência. Todos nós temos o direito de ter autoestima, de amar o nosso corpo e de cuidar dele, se apresentar bem para as pessoas. Temos o desejo de nos sentirmos amados e admirados num certo limite. Mas o que é exagero já é doença. Tudo que é exagero faz mal. Tudo que é exagero prejudica. Então, essa TPN, ou esse TPN, que é o transtorno de personalidade narcisista, é 0,5 da população está estimado que tenha isso aí. Eu achei que até que tinha mais, tem até pouco, né? Então, além disso, é um transtorno mais comum em homens do que em mulheres. Normalmente, o narcisista começa a se desenvolver na adolescência. Tá aí, ó. Presta atenção. Lembra que eu falei aí? Nessas selfies e tanta coisa aí, fora do normal, fora do comum, exagerado, na adolescência. É preciso lembrar que é comum crianças e adolescentes se apresentarem alguns sintomas desse transtorno, mas eles podem ser apenas transitórios e não atendem os critérios diagnósticos. Mas tem gente que aí vai chegando na fase adulta e vai se tornando. Aí
Nós vamos falar sobre isso, mães narcisistas, pais narcisistas, líderes narcisistas. Eu falei lá, quem estava na reunião no retiro dos pastores da Igreja Cristalino Decidido, o Adilson estava lá, né? Quem mais aí? Estavam lá, acho que a pastora Solange, pode confirmar que é o que eu estou falando. Eu falei lá sobre narcisismo no ministério, pastores narcisistas, mães narcisistas, né? Então, pessoas que estão extremamente exagerando nas suas manifestações em todos os aspectos, todos os contextos. Carreira, ministério, mães, esposas, esposos, mas aí vem lá da adolescência, né? Então, o transtorno de personalidade narcisista, TPN, é grave. Esse transtorno é caracterizado por um padrão generalizado de grandiosidade e necessidade de adulação e empatia. Aquela pessoa que quer ser a todo tempo elogiada, jamais criticada. E interessante que o diagnóstico, que é por critérios clínicos, o tratamento é com a psicoterapia psicodinâmica. Depois eu vou falar sobre essa psicoterapia psicodinâmica. Foi aplicada em mim na minha formação psicanalítica, que o desenvolvimento do eu. Do eu. Então, levar a pessoa a mudar a mentalidade, mudando a mentalidade, muda o comportamento. Trabalha o ego da pessoa, né? Então, como os pacientes com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldades para regular a autoestima, eles precisam de louvação e afiliações com pessoas de instituições especiais. Fui conversar com um cara esses dias, ele falou, aqui na minha empresa só tem mestre, doutor, e pós-doutor, e rei, e papa, e não sei o que. Cara, para com isso que eu tô querendo saber. Aí ele falou, tá, agora entrou uma menina aqui, ela tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. O tempo todo ele fica falando isso. Aí eu falei, tá aí um narcisista, né? Olha, fulano tem 10 faculdades, 50 mestrado. E aí eu fiquei olhando, eu falei, é pessoa que tende a desvalorizar as outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade, né? A prevalência estimada do transtorno de personalidade narcisista ao longo da vida varia muito. Mas aí, ó, já está dando outra estatística aí, ó. Pode chegar a 6,2% da população lá nos Estados Unidos, né? E em geral é mais comum entre os homens do que as mulheres. Agora as mulheres ganharam dos homens, né? Então tá aí. Sua Majestade, o rei, né? Aí, sabe que o transtorno de personalidade narcisística, ele leva, sabe o quê? Algumas comorbidades. São comuns essas comorbidades. Pacientes que muitas vezes também têm o transtorno de personalidade narcisista, eles têm um transtorno depressivo maior e transtorno depressivo persistente. Quando a coisa não está de acordo, quando o vento não soprou a seu favor, quando ele não foi correspondido, quando ele não foi adulado, quando não foi lhe dada a atenção que ele precisava, que era a carência emocional dele para preencher aquele buraco emocional que ele tem lá, ele começa a ficar depressivo. Ah, ninguém gosta de mim. E aí, anorexia nervosa, transtorno por uso abuso de substâncias, especialmente cocaína. O outro transtorno de personalidade é o histriônico. Você vê lá o que é o histriônico. Eu já tratei de uma menina com histrionice. E borderline e paranoico. É isso aí. A pessoa acaba indo à depressão e à loucura, né? Então, o transtorno depressivo persistente, que é o TDP, é uma categoria que inclui várias formas de depressão crônica, nas quais os sintomas depressivos estão presentes mais dias sim que não, por um período pelo menos de 2 anos, e 1 ano em crianças e adolescentes. Então, isso é porque não preencheu-se o vazio emocional daquela pessoa. Ah, não me deram atenção. Ah, fulano não me respondeu. Tem gente que fica brabo ali no Facebook. Eu vou excluir. Eu vou excluir certas pessoas do meu perfil. Gente que não me responde, que não me dá um bom dia, que não dá atenção às minhas postagens, é narcisista. Que é
chame atenção, quer chamar atenção, e quer que seja do lado. Ah, ninguém olhou para minha cara, ninguém. Ah, se ninguém me deu um bombom no meu aniversário. Olha, eu tinha essas manias. Hoje, para mim, não estou nem um pouquinho preocupado. Porque quem te ama de verdade, quem te considera de verdade, ele sempre vai estar procurando você agora. Forçar para isso, forçar a atenção, eu sou muito desconfiado. Quando eu chego num lugar, eu percebo que eu não estou sendo bem recebido, que eu percebo que a minha presença está incomodando, eu já me afasto. Por quê? Eu não vou ficar ali buscando carência de atenção, de admiração. Quem gosta de mim vai me amar. E se eu gostar de alguém, eu vou amá-lo e vou ser um amigo fiel. Mas eu não vou ficar buscando essa carência, essa admiração, ser notado. Eu tive que trabalhar isso na minha vida, porque a gente pensa, eu fui lá e não me deu atenção, não me respondeu. Eu não me preocupo com isso mais, não. Eu não me preocupo porque eu sou mais eu, né? Se você quiser, não é que eu sou mais eu em termos de narcisista, eu sou mais eu porque eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores. Quem quiser me aceitar, muito bem, quem não quiser, Jesus me aceita também, Deus me aceitou em Cristo, eu não estou nem um pouquinho preocupado com quem me rejeita, né? Falei para uma pessoa esses dias, você tá me evitando, você tá me desprezando. Eu não vou, eu não ligo mais, eu não vou atrás, eu não me preocupo, não estou preocupado, por quê? Não vou ficar mendigando ser aceito. Esse problema de nós ficarmos mendigando, sermos aceitos e procurando que as pessoas nos admirem, isso aí não tem valor algum, isso aí só faz mal. Então, pacientes com transtorno de personalidade narcisista subestimam suas habilidades e exageram nas suas realizações. Eles acham que são superiores, originais ou especiais. É o que eu falei, é o último biscoito do pacote, né? Esta superestimação de seu próprio valor e realizações muitas vezes implica uma subestimação do valor e das realizações dos outros. O que o outro conquistou não tem valor, é só o que eu conquistei. Eu tive uma pessoa assim na minha família, terrível. Agora já passou para a terceira idade, e diz assim, pronto, eu estou abandonada, ninguém me liga. Você construiu isso? Você que proporcionou isso, é que é o que agora? Você ia na sua casa, ninguém prestava. Todos os parentes não prestavam. Que você tinha casa, você tinha carro, você tinha eh, casa na praia. Eu não tenho nada disso, então parece que eu era um irmão diferente de você, não tinha como conviver com você. Eu não conseguia competir com você. É igual a minha família é super rica, meus parentes tudo rico. Eu não vou lá, por que que eu vou lá? Sou pobre, para que que eu vou lá? Vou lá para competir com eles? Vou lá para ser humilhado por eles? Não tenho necessidade de ficar lá. Mas aí agora está abandonado, sozinho, sozinha, ninguém dá atenção para mim. Você que contribuiu com isso, você que construiu essa superioridade. E aí você foi afastando as pessoas de você. Agora viva no seu mundo, né? Seu mundinho. Então os narcisistas são assim. Eles ficam preocupados com as fantasias deles, de grandes realizações, de serem admirados por sua inteligência e beleza avassaladora, de ter prestígio e influência ou de experimentar um grande amor, né? Eles sentem que devem se relacionar apenas com os outros tão especiais e talentosos. É o que eu falei aí, só algo de uma colega de trabalho, uma perita, disse assim: eu vou parar de andar com a ralé agora. Só vou andar com as pessoas tops das galáxias. Eu tenho que ir. Falei, você não existe. Como dizia a minha saudosa mãe, você não existe. Eu agora vou parar de andar com essa ralé, só vou andar com gente agora de nível, gente que tem faculdades, gente que tem. Gente top das galáxias mesmo, né? Meu Deus do céu. Então, relacionamento com pessoas assim extraordinárias, que as pessoas acham, esses narcisistas acham que é para suportar e melhorar a autoestima. Gente, ó, você vai. Ó, você sabe, vocês podem observar no meu perfil lá, com quem que eu me misturo.
com o velhinho que tá ali. Esse dia eu sentei na praça lá e fui tirar foto com dois mendigos. Você tá louco? Aí vai lá na igreja, a Ana Paula Valadão. Ó, pelo amor de Deus, gente. Não me critiquem por isso. Aí eu tiro uma foto, porque eu estou ao lado da celebridade. Ah, eu estou ao lado da celebridade. Eu não tenho esse costume, não, porque é o seguinte, nossa, você está bem acompanhado, tirou uma selfie com fulano, só para tua moral, para fazer média com as outras pessoas. Então, é sinal de narcisista. Eu tenho que estar perto do fulano, eu vou tirar uma foto com ele, para aumentar o sinal. Agora eu só vou andar com gente ó, que é top, chega. Então, é uma maneira de mostrar o narcisismo, né? Se corresponder somente com quem está acima da média. Então, sabemos que os narcisistas, além de narcisistas, é, no termo genérico aí, tem os narcisistas sexuais. Esses, se não der tempo de falar hoje, eu vou falar na outra aula, tá? Esses narcisistas sexuais são terríveis, porque eles aparentam um falso senso de competência, de valor pessoal. De fato, o fato de serem tão egocêntricos impossibilita que se concentrem nos outros. Desta forma, nunca se colocarão no lugar dos outros, podem ser muito insensíveis e carecer de empatia. Né? Tem que andar por cima dos outros. É o que está dizendo a minha colega ali, né? O top, só anda com gente top das galáxias. Aí, Márcio, só gente top das galáxias agora. Tem mais. Aí tira foto com o prefeito, com não sei quem, não sei quem. Tem o marido de uma das minhas chefes que é assim, tira foto com o ratinho. O que governador, ó, governador de estado aqui, ó, tá. Tira uma foto com o Lula esse dia, na eleição aí. O Lula veio pra cá, ele tirou uma foto. Estou aqui com o futuro presidente, uma misericórdia. Então tá bom. E assim por diante, né? Tem que andar por cima da carne agora, né? Narcisista sexual. Esse a porca vai torcer o rabo. No próximo quadro eu vou encerrar, tá? Para liberar vocês mais cedo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse narcisista sexual. É o sedutor. É a sedutora. É o Dom Juan, né? É o Dom Juan, narcisista sexual. Quando alguém cai nas garras do narcisista sexual, a princípio só há bons momentos. Risadas, prazer. No entanto, com o passar do tempo, a vítima descobre que as coisas não vão bem. De repente, descobre que o outro lado temos um narcisista sexual. Mulheres são muito vítimas desses caras aí, sedutores, né? Quando vai descobrir um agressor, que não aceita um não, que não aceita uma frustração, que não aceita um chifre. Bom, chifre não dá para aceitar. Não é, Márcio? Aí, quando você descobre, você está dormindo com o inimigo. Quem já assistiu aquele filme Dormindo com o Inimigo sabe. Ah, eu pensei que ele era um príncipe encantado. Descobri que ele era o demônio de Cárcer, como dizia minha mãe. É um narcisista sexual. E aí, com o tempo, vai cair aí, vocês renovam, tá? Esse sedutor vai deixando um vazio cada vez maior no que diz respeito aos encontros sexuais. Ah, eu não consigo tirar ele da minha cabeça. Ela, ele. Então, essa pessoa quer de maneira, tem que ser do jeito que ela quer. Além disso, não se preocupa com as necessidades sexuais da parceira e do parceiro, pode ser. Dessa forma, o que antes era paixão, agora é sofrimento. Sim, em suma, as relações sexuais se transformam em algo humilhante. Eu já atendi, como atendo Maria da Penha também, as desilusões amorosas das mulheres. Era o príncipe encantado. Aí, como